Olá a todos e todas, espero que estejam todos bem, com muita energia para assistir a mais um vídeo, deste que é o canal mais interativo de Direito. No vídeo de hoje darei sequência a alguns conceitos de Direito Constitucional Português iniciada no último vídeo. Assim, abordarei as seguintes temáticas. Primeiro, Assembleia da República, o que é afinal as maiorias parlamentares, a rejeição de moção de confiança, a aprovação de uma moção de censura, instrumentos de fiscalização política do Parlamento que não implicam a demissão do Governo, a cessação de funções do Governo, regiões autónomas, a atuação dos órgãos de soberania, que inclui os atos legislativos, e, por fim, a noção de leis de valor reforçado. Sem mais delongas, vamos lá começar. Afinal, o que é a Assembleia da República? A Assembleia da República é um órgão colegial composto atualmente por 230 deputados que procura representar proporcionalmente as opiniões políticas dos cidadãos, sendo que todos os partidos políticos que têm um mínimo de representação devem ter assento no Parlamento. Funciona, portanto, durante uma legislatura de 4 anos, isto está consagrado no artigo 171 da CRP, e dividida em 4 sessões legislativas, estatuído no artigo 174 também da Constituição da República Portuguesa. Assim, o número de deputados é fixado pelo artigo 148 da CRP, em articulação com a lei eleitoral que fixa o número exato. Caso, por exemplo, a CRP fixasse um número de deputados, para alterá-la seria necessária então uma revisão constitucional. Assim, basta alterar a lei eleitoral para se alterar o número de deputados. Quanto à eleição, é de se reter que o sistema eleitoral do Parlamento é proporcional plurinominal, portanto, Portugal encontra-se dividido em círculos plurinominais, em que cada um elege mais do que um deputado, e o número de deputados eleitos por círculos será proporcional à população desse círculo. Por outro lado, cada partido tem um número de deputados proporcional ao número de votos recebidos. Assim, o nosso sistema constitucional pensa mais na representatividade do que na governabilidade. Procura, portanto, que a composição parlamentar seja um reflexo da sociedade, ainda que isso implique que o Parlamento seja fragmentado. Por outro lado, a Constituição admite a possibilidade de complementaridade do sistema eleitoral, e isto está consagrado no artigo 149, número 1 da CRP. Assim, os votos que no círculo que não são suficientes para eleger mais um deputado vão servir para atribuir mandatos a nível nacional. Quanto às competências parlamentares, temos o poder legislativo e, por outra, a fiscalização da atividade política do governo, que implica que pode culminar na demissão do mesmo. Agora, relativamente à dependência política perante o Presidente da República, este pode dissolver livremente a Assembleia, compete-lhe a marcação das eleições, todos os atos legislativos da Assembleia da República encontram-se sujeitos à promulgação do Presidente da República e, por fim, pode convocar extraordinariamente a Assembleia da República, enviar-lhe mensagens. Quanto às maiorias parlamentares, existe maioria simples e maiorias qualificadas. A maioria simples encontra-se consagrado no artigo 116, número 3 da CRP, em que, havendo uma votação, vence a posição que reúne mais votos que qualquer uma das alternativas. Não são tidas em consideração as abstenções. Enquanto que nas maiorias qualificadas, a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções encontra-se, portanto, a sua norma no artigo 168, número 5 e 195, a linha F também da CRP. Portanto, apura-se tendo em conta o número de deputados presentes, ou seja, tem de estar presente um número de deputados superior ao número de deputados em efetividade de funções. Atualmente existem 230 deputados em efetividade de funções, logo, para uma posição vencer em votação, terá de reunir pelo menos 116 votos. Por outro lado, a maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Isto encontra-se previsto no artigo 1686, em que, primeiro, a relação entre o número de deputados presentes e o número de votos a favor, e, segundo, a relação entre o número de votos a favor e o número de deputados em efetividade de funções.
Por outro lado, a maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, que está estatuído no artigo 286, em que o número dos deputados que vota a favor tem de representar pelo menos 2/3 de 230 a pelo menos 154. E por último, a maioria de 4/5 dos deputados em efetividade de funções, em que pelo menos 184 deputados têm de votar a favor para aprovação da lei. A existência de quórum pressupõe, aliás, que tem de estar presente na Assembleia da República o número significativo de membros do Parlamento para que se possa proceder então a uma votação. Sem o quórum não há votação nem se podem tomar decisões. Para a determinação, portanto, do quórum é necessário saber se o número de membros que o órgão tem está, portanto, correspondido. E atualmente a Assembleia da República tem 230 deputados em efetividade de funções, como disse anteriormente, e o quórum corresponderá assim a mais de metade destes 230, ou seja, 116 deputados. As competências da Assembleia da República que podem culminar na demissão do Governo é a apreciação do programa de Governo estatuído nos artigos 192 e 195, a linha D da CRP. A principal característica particular do nosso sistema é então a aprovação do programa de Governo. Assim, o Governo apresenta o programa de Governo no Parlamento no prazo de 10 dias da nomeação do Primeiro-Ministro pelo Presidente da República. O programa é discutido, mas não é votado. Não existe investidura parlamentar, na medida em que não é necessária a aprovação expressa do programa de governo por parte do Parlamento. Mas, tendo em conta que o Parlamento pode avançar com uma moção de censura, assim que termina o período de discussão do programa, não faz sentido proibir a votação do programa. Nos termos do artigo 192, o Governo faz a apresentação do seu programa à Assembleia da República e o Parlamento pode propor a rejeição do problema do Governo, e caso esta seja aprovada, implica a demissão do mesmo. Por outro lado, a iniciativa da rejeição compete não a um deputado, mas sim a um grupo parlamentar, em que a maioria necessária para aprovação da rejeição do programa de governo é a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Assim, podemos dizer que a CRP favorece governos minoritários, criando dificuldades à possibilidade de se rejeitar o programa de governo. Relativamente à rejeição de moção de confiança, podemos encontrar nos artigos 195 e 195 a linha E da CRP. Portanto, seguindo esta lógica, o Governo pode solicitar um voto de confiança que, caso seja rejeitado, determina a sua demissão. E basta uma maioria simples para a rejeição de uma moção de confiança, o que faz sentido na medida em que é o próprio Governo que se coloca numa situação de vulnerabilidade. Quanto à aprovação de uma moção de censura, isto está estatuído nos artigos 194 e 195, a linha F da CRP, em que a iniciativa tem de partir de pelo menos 1/4 dos deputados em efetividade de funções ou de qualquer grupo parlamentar. A sua aprovação depende da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Assim, quando o Governo é maioritário, o único objetivo da solicitação de uma moção de censura é a aquisição de protagonismo. Cada deputado pode assinar uma moção de censura uma vez por sessão legislativa, ou seja, 4 vezes por legislatura. Agora, quando o governo é minoritário, a demissão seria a partida mais fácil. No entanto, só muito dificilmente a oposição se põe de acordo quanto aos motivos apresentados na moção, o que acaba por funcionar como um sério obstáculo à demissão do governo. Relativamente a outros instrumentos de fiscalização política do Parlamento que não implicam a demissão do Governo, estão consagrados nos artigos 162 e 163 da CRP, em que temos, por um lado, interpelações ao Governo e debates parlamentares por iniciativa dos grupos parlamentares em questões de interesse público e atual, consagrado no artigo 180, número 2, a linha D da CRP. Por outro lado, a formulação pelos deputados de perguntas ao Governo, estatuído no artigo 156, a linha D da CRP,
reuniões plenárias e comissões, previsto no artigo 177, número 2, para poder apresentar moções à oposição de forma a estruturar os seus argumentos, necessita, portanto, de ter conhecimento da atividade do governo. Assim, pode haver lugar a reuniões com membros do governo, nas quais este presta esclarecimentos e responde a perguntas. Por outro lado, ainda, requerer elementos, informações e publicações oficiais úteis ao exercício das suas funções de fiscalização, previsto no artigo 156, a linha E da CRP. Por outro lado, requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, previsto nos artigos 156, a linha F, e 178 da CRP, caso haja ações do governo que os deputados queiram investigar de forma mais profunda. E, por fim, a fixação da ordem do dia previsto no artigo 176, número 3, também da CRP, em que pressupõe o estabelecimento das matérias a discutir. Esta possibilidade não depende da maioria dos deputados, pois isso levaria a que só se discutissem os assuntos convenientes ao governo maioritário. Assim, um grupo parlamentar, por muito pequeno que seja, tem o direito de estabelecer a ordem do dia em determinado número de reuniões. Agora, falando do governo, isto encontra-se, a norma do governo, da matéria do governo, encontra-se instituído nos artigos 182 a 195. Assim, o governo é um órgão autónomo de soberania que, sendo nomeado pelo Presidente da República e não podendo ter contra a sua manutenção a maioria expressa dos deputados da Assembleia da República, tem então competência para conduzir a política geral do país e exercer as suas funções, as funções de órgão superior da administração pública. Por outro lado, o governo, apesar de ser juridicamente um órgão autónomo, encontra-se politicamente dependente da Assembleia da República. Isto significa que nenhum governo pode permanecer no exercício de funções se, por exemplo, numa votação formal especificamente destinada a determinar o apoio político parlamentar do Executivo tiver contra si a maioria expressa dos deputados da Assembleia da República. O governo é então institucionalmente responsável perante o Presidente da República nos termos do artigo 195, número 2 da CRP. Estes mecanismos têm, assim, perdem força em situações de governo maioritário. Agora, relativamente ao tema de cessação de funções do governo, importa ter em conta o artigo 195 da CRP, que prevê as situações em que implicam a demissão do governo. As causas decorrentes da intervenção da Assembleia da República, em que implica aprovação pela maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções de uma moção de rejeição ao governo, ao programa do governo, e ainda aprovação por igual maioria absoluta de uma moção de censura apresentada por um quarto dos deputados em efetividade de funções ou por outro qualquer grupo parlamentar previsto nos artigos 194, número 1 da CRP. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado e, claro, não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, comentar e partilhar de forma a fazer o canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!